Conversas onde cada detalhe conta, até a vírgula. Com João Velez e convidados no podcast Casas Comigo. Bem, pessoal, bem-vindos ao último episódio desta primeira season do podcast Casas Comigo. Vamos encerrar a season com uma pessoa que eu acho que vai trazer aqui um ângulo diferente de todos os convidados que trouxe até ao dia de hoje, que é o Abrão. Abrão, bem-vindo. Olá, João, obrigado pelo convite. Não tens que agradecer, fico muito feliz de o teres aceito e estarmos aqui hoje a falar. Para dar um bocadinho de contexto e antes de começarmos a falar, o Abrão é o CEO da Construjusto, esse é o principal motivo que te traz aqui hoje. No entanto, a tua história não começa aí, vem de trás, és provavelmente uma das pessoas mais conhecidas ou com mais sucesso na área do trading desportivo, que é muito desconhecida dos portugueses. Acho que a malta só sabe por causa daquele episódio que saiu quando eu era jovem do Paulo a andar no Ferrari e tudo mais. Isto é um bocado o que se sabe sobre o trading desportivo e também queria falar um bocadinho sobre isso. És também o criador da Odd Justa, que é uma página que também vem nesse sentido de partilhar e ajudar outro pessoal a fazer isto. E se calhar começámos por aqui, antes de partirmos para o imobiliário, de falares um bocadinho o que é esta tua atividade principal. Então, fora digamos que do glamour de ser CEO da Construjusto, algo que a palavra CEO para alguém que, e só pegando nesse ponto que estás a fazer, eu atribuo a alguém com grandes skills a nível da gestão e tudo mais da minha história. Tu vais perceber que não é alguém que anda nesta vida muito à base do skin in the game. Então os títulos e assim eu não me diz muito. Por norma sou simplesmente o fundador de um projeto que espero que agregue valor à vida dos outros e que eu tenha também isso como consequência para mim. Esta é só uma pequena introdução à parte. Falando então do trading desportivo em Portugal, como não sei se estás por dentro a 100% disso ou não, mas tivemos um boom muito grande e Portugal era o segundo país em termos de números com maior importância na atividade antes de termos, infelizmente, um barramento da nossa... E em que ano é que foi isso? Estamos a falar algures em 2016. 2016. Algures por aí. 2016, 2017. Quando tivemos a lei das apostas desportivas a ser levada à frente cá no nosso país, que bem não deixou muita margem de manobra para que a modalidade de trading desportivo pudesse vingar no nosso país. As condições na lei não estão as melhores para que os principais players consigam vir para cá. Curiosamente, alguns desses principais players têm algumas das melhores empresas de programação, por exemplo, do país, como é o caso da Blip, que é detida pela Betfair, pela dona da Betfair, a Flutter, okay. Que é detida pela pessoa com mais dinheiro no Reino Unido, e tem uma empresa em Portugal e que não consegue ter, portanto, a consequência dessa empresa. Ou seja, não consegue operar em Portugal, a Betfair, basicamente. Que é o maior player. Existem outros, como a Matchbook, Betdac, que são no fundo exchange, plataformas que nos permitem a nós, investidores individuais, estar lá dentro com o nosso capital próprio a fazer os nossos investimentos por nossa conta e risco. No fundo eles são uma entidade de intermediação. Eu aqui para clarificar, acho que lá em casa o pessoal tem um bocadinho aquela ideia que as apostas esportivas vai jogar o Sporting com o Benfica, estou confiante que o Gyökeres vai marcar 3 gols e bota ali 50 euros no Sporting, mas não é nada disto que tu fazes. Existe aqui um nível de profissionalismo por trás gigante. Só para clarificares um bocadinho, então o que é mesmo a atividade? Então, podemos assimilar o trading desportivo ao trading que é feito em ações, na verdade. Okay. Um trading pressupõe-se que a gente faça uma compra e uma venda de um ativo, sendo que na bolsa de valores tu podes fazê-lo através da compra de ações de uma determinada empresa, de um índice, de um ETF, e depois, mediante a sua valorização ou desvalorização, tu vais vender. Okay. No trading desportivo nós não trabalhamos com ações de empresas, trabalhamos com probabilidades, com odds. Okay. Que perante a sua valorização ou desvalorização ao longo, no caso do futebol, de 90 minutos, nós podemos lucrar com esses trades
Então existe o trading, que é a atividade, o trader, que é o operador, que é quem opera, e existe os trades que são feitos, que no fundo são as compras e as vendas. Nós podemos efetivamente no trading ficar com trades, fazer trades mais curtos, trades de média duração ou trades de longa duração. Nós temos essa similaridade também na Bolsa de Valores, com o pessoal que faz day trade, com o pessoal que faz swing trade, ou o pessoal que faz, portanto, sustém o seu investimento durante anos numa determinada empresa. Isso ocorre também no trading desportivo, mas no caso do futebol durante 90 minutos, se fores para outros desportos durante outro espaço temporal, como no basquete, no ténis, tudo difere um pouco, mas no fundo nós fazemos também compras e vendas ao longo de um determinado evento, é isto, e ganhamos dinheiro ou perdemos mediante a sua valorização sempre, não é? E desvalorização, exatamente, é isto. Acho que ficou claro. Acho que sim, acho que é uma boa explicação para as pessoas perceberem que, para além do investidor de chão de escada, que é o que eu chamo, aquele que gosta de ir ao café, meter ali 50 euros ou 20 euros numa aposta qualquer, existe todo aqui um profissionalismo por trás, que eu também estabeleço o paralelismo para a bolsa. Há aquelas pessoas que também compram uma ação da Apple e pronto, e ficam a olhar para o ecrã, e há aqueles que todos os dias transacionam, compram, vendem, mercados futuros, em todo, enfim, toda uma panóplia de coisas que é possível fazer. Deixa-me pegar nesse ponto para te dizer que esse valuation que é feito por os players com mais skill na Bolsa de Valores, existe efetivamente pessoas mais profissionais do que outras também no trading desportivo. Portanto, os parâmetros que nos levam a fazer investimento, efetivamente isto não ocorre. Não ocorre tu chegares a um jogo do Benfica e do Porto e efetivamente eu acho, isso não existe. Não existe. Ninguém sobrevive, ninguém ganha dinheiro ou ninguém consegue ter consistência à base de achismos. Portanto, nós temos fundamentos, sejam eles baseados na análise de mercado, sejam eles baseados em análise de dados, ou seja, na análise de dados, estatística, modelos preditivos, ou seja, pessoal que trabalha muito com matemática. Então, por aqui podemos continuar. Existe, sim, um profissionalismo baseado em ferramentas que sustentam uma atividade lucrativa. Então, esqueçam de todo vir para lá acharem que são os reis do achismo e que vão efetivamente retirar dinheiro, porque ninguém está a oferecer dinheiro a ninguém no mercado de trabalho, ninguém está a oferecer dinheiro a ninguém nas bolsas de valores, e nas bolsas então ainda mais agressiva essa questão se torna. Estou a perceber, muito interessante. Eu acho que é giro clarificar isto antes de avançarmos, para as pessoas terem um bocadinho noção do que é o teu trabalho, porque acho que isso depois também ajuda a explicar o teu percurso que vem a seguir. E nesse sentido, eu quero-te fazer uma pergunta. Eu sei que tu falas de números, portanto, acho que às vezes é importante para as pessoas terem um bocado de noção. Estamos a falar de tu teres 2 milhões de pounds em profits na Betfair no teu histórico. Corrige-me se estou errado. Eu, há cerca de, diria, 1 ano e qualquer coisa, partilhei na Odds Justa, portanto posso falá-lo abertamente. Até porque eu sei que em Portugal isso não é muito normal. A nossa cultura difere relativamente a outros países mais desenvolvidos. Sim, não se fala de números, basicamente. Toda a gente esconde um bocadinho o jogo, não é? É isso. Eu tenho um investimento imobiliário que corre bem, vou esconder isso, porque, pode haver um fantasma aqui atrás das cortinas que me pode criar azar para o futuro. Eu não acredito em sorte e azar, acredito que isso, para quem tem competência, se anula no longo prazo. Claro. Então, e o que sustenta verdadeiramente as nossas capacidades é efetivamente os nossos skills, as ferramentas que nós temos para levar avante um projeto bem sucedido. Então dizia-te que ainda ao ponto, eu agora peço desculpa que eu estava aqui a estabelecer o paralelismo para explicar às pessoas que tu tens aqui um montante que eu acho respeitável, não é? Isso, é isso. Então eu partilhei a minha milestone, digamos assim, quando atingi 1 milhão de libras. Eu já tinha chegado a esse valor, mas depois, quando em 2016 acabam o trading desportivo em Portugal, e tu és obrigado a ir lá para fora. Eu sou obrigado a ir lá para fora, sou obrigado a emigrar para a Inglaterra. Atualmente as minhas empresas têm um regime fiscal em Portugal, estão cá, mas eu, em ponto de vista pessoal, tenho a minha... E tens que passar lá muito tempo, obrigatoriamente. Exatamente, do ponto de vista fiscal e também físico, e também obriga-me a ter toda uma vida. Eu tenho carro, tenho casa, tenho médico de família, tenho tudo em Inglaterra. Atualmente estou numa migração para a Irlanda.
Porque efetivamente estamos aqui com esta situação barrada, mas este meu percurso, que já vai para 11 anos como trader desportivo, comecei menino com 22 anos a perder pouco dinheiro, Começa-se sempre aí, não é? Ou quase sempre. A colocar gorjetas do trabalho lá, a vender uma PlayStation para colocar lá, no fundo a obrigar-me a privações, porque não havia excesso, então tinha que me privar de algo para poder ter dinheiro para investir. E para arriscar naquilo que tu acreditavas no final do dia, não é? No fundo sim, porque nesta vida quase tudo é assim, tu quase sempre tens que investir dinheiro para aprender, e não foi diferente a minha trajetória. Bem, depois então atinjo esse valor que partilhei, atualmente esse valor é felizmente maior já, o meu gross profit. Então tem sido um percurso giro de se fazer, também com muitos impostos pagos. Esse valor não é um valor, é importante dizer isto, não é um valor. Depois é taxado, não é? Exatamente, existe depois premium charges, ou seja, para utilizadores premium das bolsas, e acontece mesmo na bolsa de valores, depois também vai subindo, eu penso, o nível de taxação, e acontece mesmo comigo, onde depois pago 40% a 60% daquilo que eu pago, deixo na empresa, daí advém impostos indiretos para o Estado inglês, e lamentavelmente eu fico triste por não contribuir na minha atividade para Portugal, porque existe, e para que tu saibas isto, existe milhares de pessoas neste país prejudicadas pela situação que estamos, que não podem desenvolver uma atividade que é tão bonita, uma atividade que requer tanta competência e que não tem nada a ver com sorte e azar. E infelizmente tem a ver com skill. Tem a ver mesmo com skill. E o que tu estás a dizer basicamente é que o próprio Estado português podia estar a cobrar impostos que não está, porque não permite que a atividade seja exercida. É isso, não é? Sim, não existe digamos que não se conseguem assentar para existir um enquadramento viável para ambas as partes, ou única e exclusivamente regras estabelecidas, e sem pensar que existia do outro lado uma comunidade imensa de pessoas, de milhares de pessoas que sairiam prejudicadas pelas coisas estarem como estão. Então nós hoje temos um mercado em Portugal altamente monopolizado, onde não é possível existirem profissionais, porque é possível tu seres profissional das apostas não sendo trader. Tu consegues ser um profissional das apostas baseado em tu teres desenvolvido um modelo preditivo que te diga que um evento vai no início, em pré-live, que é aquilo que a gente chama, tu fazes uma aposta, digamos assim, que o Porto vai ganhar antes da partida começar. Sim. E esse investimento acontecer, há profissionais que vivem simplesmente desse posicionamento, mas não em Portugal, porque o que nós chamamos de juízo, a margem cobrada pelas casas, é gigante, que deriva dos impostos que têm que pagar também, é gigante. E quem é que morre no meio disto tudo? Morrem os possíveis profissionais. Em Portugal não é possível ser profissional de qualquer área associada a apostas esportivas, o que é triste. Não deveria ocorrer isto no nosso país. Eu acho que sim, eu acho que as pessoas são livres, ainda para mais quando tu não estás a fazer mal a ninguém, não é? Aqui um bocadinho aquela questão, pelo contrário, estás simplesmente no mercado, incorres o risco de ganhar ou perder, porque ou ganhas ou perdes, não há outro cenário. Portanto, é um mercado concorrencial, como qualquer outro, que não faz muito sentido, mas pronto, eu também acho que isto é uma questão, acho importante levantares, e fica aqui a nota para quem de direito pensar um bocadinho sobre isto, porque se calhar mesmo a nível fiscal, Portugal podia estar melhor se tivesse a cobrar estes impostos, porque estás a pagar centenas de milhares de euros no UK, e agora estás a falar de ir para a Irlanda, podiam estar a ser pagos em Portugal, basicamente. É isso, infelizmente. Agora, faço-te uma pergunta no seguimento desta, e começamos aqui a entrar um bocadinho naquilo que é mais a minha praia, que é o imobiliário, que é... Tu tens aqui, obviamente, uma fonte de receita e uma atividade principal, diria, que te traz um encaixe financeiro considerável, especialmente considerando a maior parte das pessoas. Quando é que tu decides que está na altura de diversificar? E porquê é que tu escolhes o imobiliário e dentro do imobiliário a construção? Eu estou muito curioso para perceber este teu percurso. Ok. Então, algures em 2015, 2014, 2015, já tinha algumas poupanças vindas de uma carreira que tinha iniciado lucrativamente em 2013. Então, João, eu, como qualquer jovem, começo a pensar, e na altura eu já namorava, começávamos a pensar em casal, porque não investir numa casa? Se calhar regressar, eu estava nos Açores na altura a viver, porque não regressar para mais perto da família? Já havia condições financeiras fruto desta minha atividade. Okay. Este plano era feito
a 10, 15 anos, quando eu pudesse juntar qualquer coisinha para entrar num apartamento. Então, quando descubro um talento para esta atividade, todo este caminho acontece de uma forma exponencialmente mais rápida e começo a pensar em investir e compro a minha primeira casa, na altura na Póvoa de Varzim, e tenho uma experiência terrível com o construtor. Correu tudo mal. Tudo mal. Em fase de acabamentos, mas o meu padrasto é engenheiro civil, e é um engenheiro civil com muita experiência, habituado a projetos, digamos que megalómanos, comparado com uma simples casa. Ele vai em shoppings, projetos de milhões. Shoppings e coisas do género. Por aí adiante vai. Então, uma casa, digamos que é peanuts, parafraseando aqui o Jorge Jesus, para quem vem desses contextos um pouco mais complexos. E, bem, eu estava acompanhado, eu não tinha que pagar uma fiscalização, porque na verdade eu tinha dentro da minha casa alguém para fiscalizar-me. E era constantemente correções. Indo ao ponto que eu quero te falar, o que eu percebi foi que alguém que me estava a vender uma casa e que eu percebi que estava a ter uma operação lucrativa, estava a trabalhar muito mal. E tinha uma empresa de sucesso, pelo menos aparentemente. Ia trabalhar muito mal. Vai desde as colas aplicadas ao xisto, que aquilo babava por todo lado por não serem colas específicas. Sim. A ter profissionais subcontratados para determinadas artes que não eram profissionais especializados em coisíssima nenhuma. Okay. Então constantemente correções, constantemente substituições, constantemente. E então eu penso nesses entretantos, começa-me a disputar em mim um bichinho de: será que eu podia fazer aqui alguma coisa? Será que podíamos fazer melhor do que isto? Será que é isto que está no mercado em Portugal? Será que é esta a qualidade da construção civil presente? Que acompanhamento a cliente é este que me estão a fazer? Era terrível. E muita gente que nos vai ouvir vai sentir isto. O cliente que compra uma casa, o cliente que acompanha a execução da sua casa, muitas vezes sente-se aprisionado por um mau ambiente que encontra em obra quando chama a atenção de algo que não está a ser feito corretamente. E leva a pessoa que está a fazer um investimento no seu próprio imóvel a sentir-se mal com a sua própria compra. Algo que não deveria acontecer. Pelo contrário, o que tu estás a dizer, a experiência ao cliente é a pior possível, que é, tu estás a comprar, estás a pagar, estás a montar o teu sonho, muitas vezes, que é a tua casa, e de repente encontras lá quase um ambiente hostil em que tu não te sentes bem-vindo na tua própria casa numa fase de construção. É um bocado isto, não é? É isso mesmo. E acaba por ser muitas vezes uma experiência traumática, que leva as pessoas, inclusive em muitas das fases, a desistir a meio desse processo e passar para o próximo. E passar para casas já concluídas, diminuem as suas expectativas de sonhos, porque percebem então que mais vale comprar uma coisa mais humilde, mas que já esteja feita. E eu não gostei de toda a experiência, e comecei a perceber que essa experiência que me estava a ser criada a mim enquanto cliente era transversal a muitas outras empresas. Hoje eu entendo as razões que levam as empresas a ter esse tipo de gestão de clientes, portanto não aceito. Mas entendes? Mas entendo. São princípios diferentes de compreender, de entendimento desta situação. E não gostei daquilo que eu vi, então começa a disputar em mim um bichinho, como a gente muitas vezes diz, para empreender nesta área. Começo depois também, a minha carreira continua felizmente a ir num bom caminho, e então quando começo a conseguir já separar algum dinheiro, para além do dinheiro que já tinha investido na casa, surge aqui esta questão: e agora como é que rentabilizo este mais um bocadinho de dinheiro que já tenho? Então, eu sou uma pessoa que trabalha muitas vezes fechado em frente a um computador, estou muitas vezes solitário. Tu passaste de uma coisa em que estás completamente sozinho, digamos assim, não é? Para o sucesso, para o insucesso, para construir uma coisa que depende essencialmente de pessoas. Porque tu depende de pessoas, portanto, tu precisas dos profissionais para executar. Uhum. Quem te enviou os materiais são pessoas de uma empresa de construção com as quais tu vais negociar e tudo mais. O teu cliente é uma pessoa que tem as suas expectativas e que quer fazer a sua casa de sonho, ou tem aqui um projeto, algo que idealiza. E tu no final do dia acabas por ter uma empresa montada em processos e pessoas. Exatamente. Não tem absolutamente nada a ver com o que tu tinhas anteriormente, que era skill, uma coisa individual, uma coisa em que tu ganhas sozinho, perdes sozinho, passas pelos teus altos e baixos completamente sozinho. Passas de um mundo solitário para um mundo altamente social, e no fundo é isto. E então, mas também era algo que eu procurava, porque vou-te ser sincero, João, com os anos, pelo menos para mim, o que os anos me têm transmitido a mim é que a vida não é só dinheiro, e a vida é experiências que tu te dispões a viver. Então, impacto, não é? É isso. Daí que
pegar nas minhas poupanças e voltar-me a colocar num mundo algo um pouco solitário, que era pegar, agora vou fazer um fix and flip. Vou comprar uma coisinha, vou meter lá alguém a fazer a obra, vou vender. Não me cativava mais, estás a perceber? Para isso, eu continuava na minha vidinha, ia curtindo a minha família e estava tudo bem, não é? E estava tudo bem. Já quando monto a ideia, e na altura a minha ideia não passou por uma empresa de construção, a minha primeira ideia passou por uma empresa de SOS de serviços. Era uma empresa que estaria, a minha primeira ideia com o meu padrasto passava por uma empresa que estaria quase 24 horas aberta para criar, com um pistoleiro 24 horas disponível para a pessoa, com um eletricista disponível 24 horas, para aquelas fugas que ocorrem de repente. Coisas que são preciso resolver. Para pequenas biscatadas também, mas depois percebi que também que ao longo da minha vida eu sou uma pessoa, eu quando era miúdo, eu preferia ficar, eu pedi à minha mãe, não me dês 4 calças da Pull&Bear, eu prefiro ficar 4 meses sem receber umas calças tuas, mas quando me des umas calças, dá-me umas boas. Dá-me umas de 90 euros da Levi's. poupas umas por mês de 20 euros, depois dá-me umas de 80 euros da Levi's. Então eu identifico-me e enquadro-me muito mais no mercado da média alta qualidade. Valor à série, não é? Sim, gosto. Acabas por acrescentar sempre valor à série em qualquer área, em qualquer nicho. Pelo menos de forma percebida. Mas eu enquadrava-me melhor enquanto pessoa. Eu gosto mais de trabalhar para pessoas que têm padrões de expectativas algo elevadas. Também me tira a mim um bocadinho da minha área de conforto e é no fundo onde eu me tenho enquadrado. Eu valorizo as pequenas coisas. Há quem diga assim, para mim um carro é tudo igual. São todos iguais. Para mim uma peça de roupa é tudo igual. Só muda a etiqueta. Eu gosto de perceber o porquê. Do detalhe. É isso. Por isso é que o nosso slogan da Constru Justo é construir com detalhe. É porque... Por acaso não sabia dessa, mas é isso. É isso mesmo. É porque eu efetivamente gosto de entender o porquê que as coisas custam mais. Existe um porquê. E o porquê não é tão vazio como simplesmente alguém se lembrou de pedir mais dinheiro. Não pode. Não pode ser só isso, não é? Às vezes é isto que acontece. E daí que temos os scams em qualquer área, não é? Mas isso já são pessoas a fazer um aproveitamento de padrões. E desconhecimento, muitas vezes. E do desconhecimento das outras pessoas. Mas, então tentamos nos enquadrar, mas o caminho, tu simplesmente não chegas ao mercado e desculpa-me se estou a continuar a falar. Continua, eu depois já te vou fazer uma pergunta. Ok. Tu simplesmente não chegas ao mercado e dizes, eu trabalho qualidade. E de repente tu tens os doutores todos e todas as pessoas com... estou a dizer os doutores, mas não é preciso seres doutor para teres capacidade para comprar coisas um pouco mais acima do básico. Mas não te entram pela porta adentro só porque tu dizes que tens qualidade. Então é um processo que vai acontecendo e nós começamos na Constru Justo por trabalhar como para uma faturação baixa, aceitar qualquer coisa que nos entrasse pela porta adentro. Que é assim que se começa, muitas vezes. Que é assim que se começa, porque as tuas ramificações e conexões comerciais são inexistentes. Estão a começar. Uma árvore que cria os seus galhos teve que começar a crescer em algum momento. E no momento tu és uma semente, depois passas a um tronco e só começas a disputar ramificações já às mais à frente. Anos depois. Demoras anos. E claro, quando tu tens essas ramificações, os frutos começam a cair muito mais rapidamente. Até há quem deixe cair da árvore e nem apanhe, não é? Até há quem possa se dar ao luxo, não é? De ver as maçãs a cair no chão, tem tanto. Isso já não é da mesma qualidade, já não interessa. Mas para chegar lá demora muitos anos. Muito tempo. Eu queria te perguntar aqui uma coisa que eu acho curiosa. E eu acho que é de louvar, e eu sei que tu tens esse espírito de iniciativa, mas eu acho muito curioso, tu começares o negócio, tu nunca tinhas construído nenhuma casa, nem nunca tinhas passado pelo processo, ou seja, alguém construiu a tua, tu acompanhaste o processo, mas tu nunca tinhas construído uma casa, quando começas a Constru Justo. Correto. Como é que tu decides arriscar para entrar então num projeto em que, na prática, tu sabias que havia ali potencial, sabias que no mercado não havia ainda uma solução, mas tu, provavelmente, na fase inicial também ainda não conseguias entregar essa solução, pelo menos sozinho. Qual é que foi a tua lógica? Como é que tu desenrolaste isto? No fundo, este projeto só se torna viável porque eu estou acompanhado por uma pessoa importantíssima para mim. Ok. O meu padrasto é, digamos que o dínamo da Constru Justo, sendo que depois tem outros dínamos também perto dele, que sou eu faço digamos que toda a minha tarefa dentro da empresa é uma tarefa de visão e direcionamento, e é engraçado perceber como é que alguém, e isto digo-te
porque eu tive vergonha durante algum tempo de dizer isto. Eu tive vergonha durante algum tempo de dizer que eu tinha o 9º ano. Eu venho de um passado como futebolista, a minha vida era futebol. E, tipo, até tarde, não foi? Até muito tarde. 21? Não. 22, 23 anos acaba a minha carreira. Fruto ornato em atraso e uma série de coisas complicadas. E então, acabo por... muitas vezes é giro nós percebermos como é que nós, fruto da nossa experiência, podemos ajudar pessoas a evoluir, ainda que elas tenham formação na sua área. Porque um engenheiro civil pode ser altamente competente do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista comercial ser um desastre. Por exemplo, e são várias as áreas que estão afetas a um profissional dentro da sua especificação. Ele vai ter, um engenheiro civil, por exemplo, tem a sua parte técnica que tem que meter ao dispor de uma determinada empresa, mas em algum momento da sua vida profissional vai ter que perceber um pouco de gestão, vai ter que perceber um pouco da área comercial, porque vai ter que lidar com pessoas. Se quiser evoluir, não é? Vai ter que perceber da área de gestão, porque tem que perceber realmente qual é a eficiência da sua obra, qual é a real produtividade que aquilo está a ter. Então todas as áreas de certa forma afetam-nos um bocadinho. E eu vou dando esses insights ao meu padrasto como a outras pessoas e tento estar aqui numa área de direcionamento, até porque sou jovem também e tenho mente muito aberta para tudo e mais alguma coisa, porque parte do princípio que somos todos ignorantes sobre todos os assuntos, até termos conhecimento profundo sobre eles. E então é engraçado neste projeto como é que eu tenho ajudado inclusive o meu padrasto, que é uma pessoa que já trazia um know-how inacreditável a nível de construção civil. Já levantou shoppings e coisas do género. Sendo que eu não percebia nada de construção. Mas na verdade tu, quando te colocas num projeto e tu queres entender... E tu és um estudioso, eu sei que tu és um estudioso. Sim, e muito mente aberta e aceitação para a minha ignorância, sempre. Então acabo por depois tentar ajustar à minha equipa princípios que eu também vou adquirindo noutras áreas, como o marketing, como a publicidade, como a comunicação, como a área comercial, porque tudo isso, existe técnicas para lidar com pessoas e que te levam a fechar mais ou menos negócios, que te levam a posicionar a tua empresa melhor ou pior no mercado. E daí que a Construjusto hoje em dia até já tenha também no digital, se puderes acompanhar um pouco no Instagram, tu percebes que existe uma comunicação algo atualizada, porque entendo que hoje em dia os nossos tempos, quem não é visto não é lembrado, e que vai caminhar cada vez mais para aí. Isso, sem dúvida. Sim. Se tu não estiveres no telemóvel das pessoas, não estás na vida das pessoas, porque as pessoas têm uma vida muito ocupada, começam de manhã a correr, levam um filho, ou se não têm um filho, vão para o trabalho a correr, o almoço é uma coisa passa muito rápido, a seguir vão para a parte da tarde, despacham, se calhar têm um hobby que ainda fazem a seguir, ou vão ao ginásio, saem, chegam a casa, ligam a Netflix, se tiverem o puto vão deitar o miúdo, e tu aqui pelo meio não tens propriamente muito tempo para estar com as pessoas se não for no telefone delas. É isso. Já não há tanto tempo assim para ver catálogos, já não há tanto tempo assim para ouvir grandes explicações de qual é a dinâmica de uma empresa. Se tu tiveres um vídeo de 1 minuto altamente compacto a dizer qual é rapidamente o direcionamento da tua empresa, ajuda muito, não? Então, tudo isso existe um investimento, mas que tem que ser acompanhado. Depois existem as métricas que tu também acompanhas e tu tens o teu projeto que tens que perceber essas métricas. E nesse ponto de vista, os engenheiros não são muitas vezes as pessoas que estão a lidar com essas frentes, precisam de profissionais que lhes ajudem. E uma empresa que vem do zero, como a nossa, eu ser um patrão trabalhador desse ponto de vista ajudou bastante. E começamos com pequenas obrinhas, como eu te dizia, com pequenas intervenções em moradias, apartamentos. Bem, até aceitávamos fazer uma cozinha e uma casa de banho. Atualmente, e devido ao crescer da empresa, da nossa estrutura. É difícil. Isto é até um ponto interessante de tocarmos, porque aquele cliente que começa muitas vezes numa empresa, a empresa chega a um ponto de vista de maturação em que tu criaste uma estrutura para responder cada vez a mais desafios mais exigentes. Exatamente. E crias com uma estrutura, o que é que implica? Implica custos indiretos. E esses custos indiretos têm que ser cada vez mais sustentados por obras, neste caso obras de maior dimensão. E aquele cliente que ao início dizia, mas vocês antigamente aceitavam fazer uma cozinha e uma casa de banho, e depois vem a Construjusto ou outras empresas que procuram se desenvolver e claro, que estão a crescer. E que procuram crescer, todos nós queremos esse crescimento. Então, e muitas vezes acham que essa atitude é uma atitude de falta de humildade, ou de já não precisam. Não, todos os dias as empresas precisam de trabalhar. Todos os dias as empresas precisam de trabalhar o seu sucesso. Claro, mas tu montas a estrutura da tua empresa para resolver o desafio que tu queres resolver.
E esse desafio acaba por ser, nos dias de hoje, acredito eu, construir uma vivenda, eventualmente visa construir um prédio e não estares a ir fazer uma casa de banho, porque a estrutura não está montada para isso, não é? Já é um caminho sem volta depois, até porque tu depois fazes uma casa de banho, tu vais colocar engenheiros, vais colocar orçamentistas, vais colocar uma série de estrutura. Vai ficar demasiado cara essa casa de banho. Obviamente. Então Sim. é importante a gente transmitir esta mensagem, porque as pessoas interpretam deste processo uma falta de humildade das empresas, mas que não se trata de nada disso. Trata-se das empresas depois fazerem uma metrificação das coisas e perceberem, eu agora se fizer uma casa de banho ou uma cozinha perco dinheiro. Exatamente. E eu acho que isso é uma coisa que muita gente não faz contas nesta área, não só nessa área, mas nesta área especificamente eu encontro muito isso, e eu a seguir já te vou fazer uma pergunta sobre isso. Antes disso gostava de referir aqui um ponto que é, pá, louvo esse teu caminho, acho que é um caminho das pedras, mas é um caminho que te traz aqui algumas vantagens. Porquê? Porque tu não trazes o karma de já teres trabalhado em construção e abres uma empresa de construção, não é? Tu acabas por ser alguém que vem de fora, que tem uma visão completamente diferente, tem métricas completamente diferentes. O teu passado profissional foi primeiro a competir em futebol e depois a competir num mercado muito duro, que é o de trading desportivo, apostas desportivas, e depois chegas a uma empresa que, apesar de não teres o conhecimento técnico, que é o que tu estás a dizer, de saber fazer as contas para perceber quantos pilares é que tu precisas. Hoje já tenho mais um bocadinho. Já tens mais um bocadinho, mas estou a falar no início. Já. Não sou engenheiro, mas hoje alguém vem falar de sapatas, de pilares. Sim, já sei fazer a diferença entre um vinil, um flutuante ou um soalho maciço, já sei, vai. Eu acho que isso faz parte da evolução. Claro. Mas a pergunta que eu te quero fazer é: o que é que tu sentes que trouxeste a nível de skills que aprendeste? Aqui falo mais até do trading desportivo, a nível de gestão de riscos, gestão de operação, de teres várias coisas a acontecer ao mesmo tempo. Como é que trouxeste isto para a tua empresa de construção e o que é que sentes que tu trouxe aqui uma mais-valia? Nós quando somos, portanto, um trader está mais equiparado a um empresário quase em nome individual. Ok. E um empresário em nome individual vai adquirindo conhecimentos e experiências que transversalmente vão estar conectadas com projetos de empreendedorismo que envolvam outras pessoas. E o trading desportivo, o trading em ações não foge à regra. Se tu quiseres transportar de lá bases e princípios, tu consegues aplicá-lo do ponto de vista do empreendedorismo. Aquilo que tu tocaste é algo muito importante, a gestão de risco. Tu perceberes que uma empresa de construção ou uma empresa qualquer não é gerida no dia a dia, tem que ser gerida a pensar nas imprevisibilidades que podem acontecer. E não falo de imprevisibilidades catastróficas como um Covid, porque isso pode derrubar pessoas que efetivamente estavam preparadas para imprevistos de 3 ou 4 meses, mas mas não previam Covid. Exato. É isso, não estamos a falar aqui em casos altamente polarizados, mas consegues perceber que no trading tu tens que fazer uma gestão da tua banca, tu tens que conhecer qual é a variância da tua estratégia para perceber qual é a dimensão de banca que tu necessitas. Uma empresa tem que perceber também isso, qual é a variação que vai ter ao longo do ano de pagamentos por parte de clientes e que fluxo de caixa necessita de ter para fazer face a um mês em que não seja um mês de entradas, mas seja um mês de saídas de dinheiro. Eu estou a fazer aqui uma correlação objetiva. Direta. Entradas e saídas e banca. Direta, que ocorre. Mas, no trading, tu cimentas uma estratégia e procuras que essa estratégia seja bem sucedida para tu teres uma que te sustente lá, positivamente. Tu passares para a segunda, requer o quê? Tu tenhas a primeira maturada e solidificada. E tu vais à segunda, percebendo que neste ponto estás tranquilo e que agora podes ir à descoberta. Porque uma descoberta vai implicar que tu tremas, de certa forma, naquele ponto onde tu estás solidificado. Porque tu já não vais estar lá com o foco a 100%. Então tu nunca queiras ter o mesmo desempenho quando vais à descoberta. Estou a perceber. Isto não ocorre. Gestão de expectativas, dirias? Gestão de expectativas. Também baixas um pouco a expectativa, se calhar, do nível onde estavas naquela que tu tens lucrativa. Para agora, para que vai começar, não é? Para que vai começar. Porque o que é que tu acreditas? Acreditas que estás a trabalhar agora num futuro do amanhã para não te queixares daquilo que pode vir. Então, isto é sempre trabalhar. Podemos até criar com isto um pouco a diversificação.
Porque tu, quando começas a ter mais do que um caminho, tu estás-te a proteger para fenómenos imprevistos que te possam abalar aquele que tu tinhas como muito sólido. Por exemplo, a Betfair falir, uma coisa do género, não é? Por exemplo, uma empresa de construção que trabalhe só para cozinhas, se efetivamente conseguir abrir o seu nicho para trabalhar para casas de banho também, existe aqui uma queda de demanda, seja lá por que motivo for, por cozinhas. A empresa trabalhava em casas de banho também pode-se refugiar um pouco ali, para manter os seus postos de trabalho. Isto ocorre nos mercados financeiros com estratégias e podem ser aplicadas na gestão de uma empresa. Ou seja, uma estratégia que deixa de funcionar basicamente no trading é uma coisa comum? Não, só para eu ter uma noção, porque eu não tenho. É comum porquê? Porque no fundo nós trabalhamos todos um contra os outros. Então há players a adaptar-se a outros players constantemente, porque ninguém quer estar a perder dinheiro infinitamente. Claro. E essa pessoa que perde dinheiro infinitamente está constantemente a tentar afinar a sua estratégia para tentar, hoje tira 1% do outro, amanhã 2%, 3%, daqui a pouco aquele que lucrava 100%, De uma estratégia. o player A ganhava 100% contra o player B que perdia a 100%, de repente começa só a ganhar 99%, o player B já só perde 99% e agora já está a galgar 1% de caminho, 2%. Daqui a amanhã esse player está a afinar muito mais aquela determinada forma de trabalhar em relação ao player B em relação ao player A. De repente esta situação está a 50-50. Até que em determinado momento pode inverter. Estou a perceber. E fazendo o paralelismo, tu sentes que na construção isso foi sem dúvida algo que te ajudou aqui a pensar um bocadinho fora da caixa ou diferente da tua concorrência? No fundo, ter uma certa humildade para perceber que há concorrência, há competência, porque o mundo da construção, a média da execução em Portugal é elevadíssima. Nós temos muito bons operários em Portugal. A nossa não é à toa que é muito importada de outros países, muito exportada para outros países e importada de outros países. Sim. A nossa mão de obra é boa, o português é bom a executar, está atento ao detalhe, por norma, é alguém que tem brio. Culturalmente nós temos isto em nós. Agora, existe também esta humildade para perceber que há competência no mercado e que tens que tentar criar novas áreas, mas também existe a noção de que também podes galgar caminho em relação a outras pessoas que estão desatentas, jogam 1% hoje, 1% amanhã e não percebem que esses 1% conjugados vão fazer a diferença no longo prazo. Efetivamente isto acontece. Agora, deixa-me só te fazer também uma situação, que é, não adianta tu ficares muito na teorização sobre isto. Na verdade tu tens que passar à prática. Eu estou a ler um livro neste momento, Os Hábitos Atómicos, e lá fala agora uma das últimas páginas que li fala precisamente sobre isso, sobre que é diferente tu gerares movimento e tu gerares ação. E efetivamente tu precisas alimentar. Eu vi essa tua publicação. Tu viste? Isso é poderoso. Tu perceberes o quanto a intencionalidade de fazer algo acaba por não ser tão relevante como tu executares algo não tão bem feito. E isto é um caminho que o empreendedor, e falando do lado de quem tem uma empresa, percorre todos os dias. Todos os dias. As tais dores do empreendedor é ter a cabecinha constantemente a trabalhar e a pensar que tu não queres morrer amanhã, porque tu começas a ter famílias a teu cargo. Começas a ter responsabilidade, não é? Começas a ter, quanto mais impacto, mais responsabilidade, por norma. Eu acho isto giro, mas em certos momentos torna-se também doentio. E é preciso haver um equilíbrio das coisas, mas que não é fácil, não é nada fácil. Sem dúvida. Mas é um desafio que nós que queremos fazer as coisas acontecer temos que necessariamente passar, não é? É um bocadinho difícil tu conseguires construir um caminho que te leva ao sucesso, seja na área que for, sem sentir as dores que tens que sentir de crescimento, que é aquilo que tu estás a dizer. As coisas mudam, as estratégias têm que ser adaptadas, temos que passar para a ação, temos que fazer as coisas acontecer, testar. Existe aqui um caminho, obviamente que nem toda a gente está disposta a passar ou a correr esse caminho, mas que nós queremos fazer umas coisas diferentes, necessariamente temos que passar por isso, não é? Sim. E no mundo da construção isso é mesmo muito, muito importante, porque é muito rápido. Como hoje o mundo está todo muito rápido em tudo, não é? Mas o mundo da construção também está numa mutação constante. Nós já vemos a vir de diversas partes do globo tentativas de mitigar alguns problemas que existem, com a falta de mão de obra,
com a sustentabilidade de materiais, com uma série de dinâmicas que estão a ocorrer. Bem, nós temos que ter mente aberta, porque senão nós vamos ficar, isto já não é mais o tempo em que o nosso tio tinha 2 amigos e simplesmente tinha que se preocupar em conhecer o senhor Manuel do Café, que lhe mandava meter ali uma meia dúzia de blocos e levantar ao alto. Tudo bem. Hoje em dia não. Quais é que são essas tendências que tu notas que estão a aparecer? O que é que... Principalmente a nível da sustentabilidade de materiais. Acho que passa muito por aí, porque efetivamente o valor, ou seja, baixar custo, é uma coisa que ocorre, mas que rapidamente acaba por ser acaba por virar tendência, e quando vira algo vira tendência, a tendência acaba por ser as coisas encarecerem porque há uma procura e a oferta aumenta, ou seja... Isso por acaso é uma dúvida que eu tenho. Eu costumo partilhar isto com o André Casaca, que trabalha lá no mesmo escritório que eu. Ele diz que a sustentabilidade é sem dúvida um ponto-chave que vai afetar aqui o nosso mercado, até porque existem normativas europeias e tudo mais para a classificação energética e tudo mais, de eficiência dos edifícios. Por outro lado, isso é inimigo do custo baixo, que é o que tu estás a dizer. Claro. E esta balança entre eficiência energética, sustentabilidade e tudo mais, e baixar os custos, porque queremos habitação mais barata, porque queremos que as pessoas consigam ter acesso à habitação e tudo mais, especialmente em Portugal, em que existe um decalagem grande entre o que tu ganhas e a casa que tu consegues comprar, cada vez tem sido maior nos últimos tempos. Isto vai ser sem dúvida uma trend, e eu por acaso é giro, tu do lado da construção estás a sentir que cada vez mais isto está a acontecer. Existe. Aquilo que eu também acredito, e lá está, aqui depois existem muitos debates da internet e há pessoas mais entendidas para falar disto do que eu. Eu sou muito fã ainda da alvenaria como um método de construção. Sim. Sou porque conheço vários casos de empresas com grandes problemáticas a nível do LSF. Ou Estruturas outros da SLEV, para quem está aí em casa. Exatamente. Já agora, que problemáticas é que costumam surgir? Bem, a nível do trabalhar do próprio material do trabalhar do material. Sim, desde tu ouvires o ferro hoje já existe um mix entre o aço leve e a alvenaria. Eu tenho visto algumas vivendas que se montam em alvenaria e depois para cima já vai aço leve. Existe já aí algum mix também para debelar algumas temáticas, mas é como te digo, há pessoas mais entendidas desse ponto de vista do que eu para te falar sobre isso, mas eu ainda não estou do ponto de vista, e acho que Portugal não está preparado também para ter casinhas de madeira por todo lado. Há alguns contextos onde isso estão inseridos. A Construjusto, por exemplo, está a expandir agora a sua operação para a Comporta, onde lá é normal nós vermos até grandes empreendimentos feitos de casas só de madeira e tudo mais, mas isso obriga também a que tu estejas em climas que sejam favoráveis a que isso seja execuível, digamos assim. Olha, pego nesse ponto e pergunto, a tua empresa trabalha maioritariamente no Norte atualmente, certo? Sim, certo. Estás-me a falar da expansão. Porquê expandir? E porquê Comporta? Lisboa também vai ser um destino de expansão, não? Sim, nós queremos aos poucos, até porque, como eu te disse, eu procuro que a experiência do meu cliente seja sempre a melhor possível. Então, eu, para ter padrões de qualidade, para lidar com o meu cliente, um acompanhamento, que o meu cliente possa vir à obra e não seja chutado dela, uma série de questões, eu tenho que fazer isto com bases altamente cimentadas. Okay. E nós estamos a vir neste momento para abraçar algumas obras mais na zona da Comporta. Queremos depois expandir para Lisboa, mas já depois de ter o processo solidificado lá, altamente solidificado. E o porquê, que era isso que me perguntavas, vai no caminho de todo o teu percurso, de todo o meu percurso de ir à descoberta, sabes? Eu sou uma pessoa que precisa de estímulos para estar feliz. Eu não sou uma pessoa que consiga estar muito tempo quieto a receber os mesmos estímulos, as mesmas coisas e sentir-me bem com isso. É um perfil, cada pessoa tem o seu. E tu fizeste um trabalho de conhecer o teu próprio, não é? É isso. E eu fiz um trabalho de autoconhecimento e aceito-me com os defeitos, e aquilo que também tenho de bom. E isto não é algo bom nem mau, é só característico de mim ir à descoberta. E então eu vim para cá e trago cá a empresa nesse sentido, de venho à descoberta, já tenho cá algumas coisas cimentadas e vamos tentar criar aqui uma conexão entre Norte e Sul bem sucedido, trazendo um know-how já de lá de cima, já muito valioso,
e tentar manter-nos fiéis à nossa identidade, à qualidade que temos imprimido nos projetos que temos estado a carga até ao dia de hoje, tentar fazer o nosso caminho humildemente, como temos feito até aqui. Até porque, deixa-me só ir a um ponto importante também, João. Tu quando te colocas, as pessoas têm ideia, os construtores são todos milionários, são todos ricos, as coisas não são assim. Não são nada assim. Principalmente para quem começa do nada, para quem começa do zero. E nós começamos mesmo, efetivamente, do zero. O que tínhamos era uma bagagem do conhecimento do meu padrasto e uma sustentabilidade. E a tua vontade, não é? A tua força também. Isso. E um pouco também de conforto económico que trazia das minhas poupanças, porque eu meto as minhas poupanças ao dispor dos meus funcionários, porque se um cliente meu não pagar, as minhas poupanças entram para fazer face a esses custos. Então, essa preparatória que eu já trouxe do trading, aqui há alguma calculismo para me lançar, faz parte das dores. E um projeto de construção, tu começas deste ponto. E é importante para quem, por exemplo, pensa em criar uma empresa de construção. Vamos aqui para colocar-nos neste caso, até porque pode alguém estar-nos a ouvir. E ter essa ideia. Exatamente. E até pode fazer um certo paralelismo com outras ramas de atividade. O ramo de construção começa assim. Tu crias uma empresa, se não és rico, se não és milionário, nem faz muito sentido. Tu vais à descoberta. Tu vais alugar um espaço. Então tu quando vais alugar à partida vai ser um pouco mais caro porque tu vais pagar menos do que pagarias ao banco mais do que pagarias ao banco numa prestação ou do que se tivesses capital próprio. Sim, para estar a pagar. Vai à margem, portanto depois vai-se traduzir no orçamento do cliente. Isso. Tu ao início começas a criar com subcontratações porque não vais começar logo a ter uma equipa como eu tenho hoje em dia interna de operários. Sim. Porque é uma responsabilidade acrescida e o risco aumenta exponencialmente. Tu vais tentar gerir com subcontratação, tu vais alugar materiais. E aos poucos, tu vais ganhando obras, tu vais fazendo o teu trabalhinho, dentro daquela margem, tu tens uma margem, dentro dessa margem metade é para pagar custos operacionais, outra metade é para ir metendo um pouco para adquirir novos equipamentos para a empresa e depois se sobrar qualquer coisinha, pronto, a empresa fica em lucro e fica com algum fluxo de caixa. Mas este caminho, para quem quer criar uma empresa de construção onde as coisas são caríssimas, adquirir uma máquina de projetar, isso é caríssimo. Uma carrinha, comprares um armazém, tudo isto acaba por ser investimentos avultados. Então tu tens que crescer muito. Isto vai demorar para tu começares a ver realmente, eu acredito, dinheiro líquido num projeto de construção que comece do zero. Demora muito tempo. A não ser que tu estejas cimentado de conhecimentos e de networking logo à partida. Para quem começa do zero a desbravar o seu caminho, demorar muitos anos, porque muitas vezes tu vais até ficar triste. Eu muitas vezes chegava a casa e ficava assim a olhar para as paredes e ficava, como é que é possível? Como é que eu vou conseguir criar preço como aquela empresa? Quando é que isto vai acontecer? Como é que isto acontece? Não acontece. Tu tens que mostrar. Eu tenho que te fazer aí uma pergunta. Força. Há aqui uma percepção que eu tenho no mercado e isto mais ou menos que foi comprovado a última vez que houve uma crise económica que foi grande parte das empresas de construção foi à falência. E eu sei que há aqui um problema barra, isto não é, acaba por não ser um problema porque é um bocadinho um reflexo da forma como os portugueses veem o mercado, que é querem sempre o mais barato. Certo. Esta é um bocadinho a lógica, não digo toda a gente, mas o mercado em si é um mercado de preço em Portugal. Se estivesse a vender um carro e o carro tiver 500 euros mais barato que o outro parecido, é aquele que vai vender, não interessa se o outro tem uma jante mais bonita, é um mercado de preço. E o mesmo acontece na construção. E o que eu noto, pelo menos é um bocadinho o feedback que eu tenho daquilo que vou ouvindo, das pessoas com quem vou contactando, algumas que passam por más experiências, é que existe muitos players no mercado que por não terem um processo de gestão eficiente, que é uma coisa que eu sei que é um core teu, é uma coisa que tu procuras ter, eles nem sabem muito bem se uma obra está ou não está a dar lucro. Não sabem muito bem quantas horas de trabalho ali estão, os materiais, enfim, perde-se ali um bocadinho o fio à meada e eu sinto que eles entram numa bola de neve em que precisam de arranjar a próxima obra para faturar, para acabar a que está atrás. E esta bola de neve vai aumentando e muitas vezes as próprias empresas também vão aumentando em escala até que chega um momento em que eles precisam de vender uma coisa surreal para acabar as obras que estão atrás. Isto aconteceu em 2008, não foi 2008, foi no pós-2008, porque em Portugal não se refletiu logo, e eu sinto que se nós estivermos agora perante um abrandamento económico, existe uma forte possibilidade de nós vermos alguns players a sair do mercado da construção. Concordas com esta visão que eu tenho? O que é que tu sentes, estando na área? A 100%. Eu posso dizer que ao fim de alguns anos nós já temos algumas boas parcerias com subempreiteiros e é muito difícil as pessoas terem
melhor preço do que nós. Algumas empresas trabalham com um bocadinho mais de margem em determinada altura, menos um bocadinho de margem, mas as coisas têm o seu custo. Efetivamente, tu não tens portas a custo zero. As coisas têm o seu custo. E eu deparo-me, algumas vezes já nos deparamos com uma outra obra perdida para empresas e que, bem, o cliente faz-nos chegar o orçamento da empresa e não são orçamentos alterados, são orçamentos fidedignos, com um preço de custo, com um preço para o cliente abaixo do preço de custo. Para ti. Para mim. Portanto, há um player que está a oferecer a um cliente um orçamento, só para a malta perceber bem, está a oferecer um orçamento ao cliente e tu, quando fazes as tuas contas do teu custo, sai-te superior ao orçamento apresentado ao cliente. Exatamente. Isto não penses que é algo incomum. Eu já falo com outros empresários do ramo e percebi que algumas das coisas que me deixavam incrédulas já não deixam incrédulas outras pessoas que estão de forma positiva há muitos anos nisto, porque sabem que isto ocorre. O que acontece é precisamente esse efeito de bola de neve que tu falas, que por vezes demora anos até ocorrer essa bola de neve. O que acontece é que os primeiros clientes que beneficiam destes players que não sabem fazer contas vão beneficiar em detrimento de outros que no final, como se fosse isto um esquema de Ponzi, acabam os últimos por pagar a fava. E isto acontece. Tu tecnicamente em Portugal, a maioria das empresas de construção em Portugal estão falidas tecnicamente. E muitas delas não sabem. Porque efetivamente não têm o controle de custos. Não sabem fazer um balanço financeiro de uma obra. E não são projetos que ao longo prazo estão cimentados. O que acontece aqui, e que as pessoas lá em casa vão se sentir muito identificadas, é o seguinte: vão levar esta bola de neve vai a correr, vai estourar. As pessoas, depois, como já nos aconteceram, começou-nos a acontecer desde o ano passado mais isso. Sentes cada E vez. sinto que está a começar a aumentar isto. Pessoas que vêm até à Construção Justo ver se posso pegar na obra a meio porque o determinado empresa de tal faliu. E foi Não sei para onde. para não sei onde. Isto acontece muito em Portugal e esta bola de neve é injusta. E o Estado, e de forma, eu não sei, do ponto de vista judicial, está muito injusto para quem é sério. Portugal é um país injusto para quem é sério. Sim, porque tu perdes para propostas para outros players que estão a ter prejuízo com aquela proposta e tu não ganhas porque basicamente o mercado é injusto, não é? Vou-te dizer porque é que é mais injusto, João. Porque daqui a amanhã esse player vai fechar essa empresa, E depois vai abrir outra. vai abrir uma insolvência, vai 2 ou 3 meses para algum país, Para o Brasil ou para um sítio qualquer. voltam com a mesma cara, abrem uma nova empresa e siga. Vamos fazer a mesma bola de neve. E o mercado, com isto, fica completamente adulterado. Hoje, como é que empresas como a Construção Justo e outras empresas que trabalham seriamente conseguem sobreviver? Explicam isto aos clientes, imagino eu. Ora, custa. Custa muito. As pessoas entenderem, é como nas ações. Tu entenderes que o médio e o longo prazo pode ser mais benéfico do que uma montra muito bonita que te é apresentada para o curto prazo. Estás a perceber? Estou a perceber perfeitamente. Porque vamos fazer aqui uma pequena analogia. A maior parte das pessoas vão ao cinema. E eu não sei se tu fazes isto é uma brincadeira que vou fazer agora contigo, mas quando tu vais ao cinema, por exemplo, ver um filme, tu escolhes o filme antes de sair de casa ou escolhes quando chegas lá? Escolho antes. Escolhes antes. Ok. A maior parte das pessoas não escolhe antes. Vai lá para a porta. Pronto. Eu vou especificamente, mas pronto, eu tenho um perfil também que se calhar não é o mais comum. Eu vou especificamente ver aquele filme. Ok. E vou à hora que já sei que é aquele filme que vai começar. Mas tens muita gente que eu sei que vai para a porta, olha para os cartazes e escolhe lá. Tu tens lá 2 ferramentas para poder escolher o teu filme. 3 hoje em dia com o telemóvel. Ou vais pesquisar sobre o filme, ou tens lá uns livrinhos à parte, quase ninguém os vê, onde tu abres e vês a síntese dos... E aquele call to action tradicional, que é as capas, lá, muito grandes, muito vistosas. E a maior parte das pessoas escolhe o filme por onde? Pelas capas, não é? Então, hoje existem empresas em Portugal que são autênticas capas, no ramo da construção, são autênticas capas, têm bastantes obras, mas são empresas prestes A explodir. a explodir, não são mais do que capas. E eu não quero ser uma capa, tu não queres ser uma capa, nós queremos ser conteúdo. Nós queremos cá estar daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, com a mesma cara a poder falar com as pessoas, não é? É isso. E eu digo isto muitas vezes aos meus clientes. Eu prefiro, e com toda a humildade, no dia que eu perceber que não consigo estar de forma séria, correta, no mercado, eu fecho a minha portinha, tenho os meus ordenados sempre em dia, que isso é sagrado, nunca irá ocorrer algo fora disto.
Então prefiro isso do que entrar em... Entrar numa espiral negativa, não é? Não dá. Mas eu acho que tu, agora fica a mensagem positiva, eu acho que no mercado, empresas como a tua, no longo prazo ou no médio prazo vão ganhar, já estás a ter vitórias no curto prazo, não é? Sim. As coisas estão a correr bem, já estás a expandir a empresa, e eu acho que acaba por haver pessoas mais informadas que começam a perceber aquilo que nós estamos aqui a falar, não é? Procuram, pesquisam, têm se calhar alguma cultura financeira que lhes permite olhar para o balanço destas empresas que estão a apresentar orçamentos e perceber que há ali alguma coisa que não está certa. Já agora, aí para casa, é possível ter as demonstrações financeiras, balanços, DRs, etc. de uma empresa, basta terem um NIF, irem à internet pesquisar pelo relatório de contas e tirarem o último relatório de contas. Pegam neste relatório de contas, se vocês não perceberem o que é que lá está, pedem ajuda a algum financeiro que tenham perto de vocês, um familiar, olham para aquilo e percebem se a empresa está a ter lucro, se não está, se tem ativos, se não tem, se tem passivos, se não tem, e percebem logo ali se aquela pode ser o vosso parceiro, ou se aquele pode ser o vosso parceiro para construir um imóvel. Porque se as contas não baterem certo, vocês correm o risco de a meio da obra ficarem com a casa em tijolo e ninguém ir lá para acabar porque entretanto o senhor fugiu com 1 milhão de euros não sei para onde. Basicamente sim, é isto, não é? Sim, tem-nos chegado histórias dessas. Nós, bem, não foi uma nem duas que já perdemos obras e infelizmente há clientes que não percebem que 15 mil euros numa casa para 40 anos de diferença de um orçamento é muito dinheiro, mas não é nada. Esses, não sei quanto é que isso dá ao fim. Estamos a falar de uma variação percentual pequena, não é? Na prestação ao banco eu seguramente nem que seja 30 mil em alguns casos, depende da proporção depois da obra. Claro. No longo prazo as pessoas vão ganhar muito mais tendo uma empresa com uma garantia, A empresa vai lá estar, vai prestar a garantia, se houver uma infiltração, se houver alguma coisa que não está planeada, a empresa está lá para ir resolver a situação e não desapareceu. É isso. Porque há esta questão, que é algumas pessoas que vão com garantias de empresas que se calhar podem vir a desaparecer e depois eu não sei quem é que vai prestar essa garantia. Não é? Sim, tocando nesse ponto que tu falavas também da leitura de contabilística de uma empresa, digamos assim, efetivamente é uma ferramenta, é uma das, mas que deve ser conciliada com várias, eu acrescentava, porque contabilisticamente numa empresa as coisas podem ser adulteradas de alguma maneira. Muitas das vezes acontece isso e podes fazer uma interpretação de uma empresa, se fores ver pragmaticamente só por esse ponto, é como em tudo. Une-te do máximo de ferramentas possível porque fazeres uma avaliação só por isso, só por si, não garante nada a 100%. Portanto, é só um disclaimer porque imagina, quem ouvir isso pode achar que isso é 100% taxativo. Não, é um conjunto de informação que se recolhe, claro. Concordo contigo. Feedback de outros clientes, feedback de pessoas que estão na área. Bater à porta dos clientes. Bater à porta. Há aqui uma interessante que é, se souberem subcontratados desta empresa, perguntarem se são pagos a tempo e horas ou não, porque muitas vezes os subcontratados não são pagos e há a conta disto que a empresa continua a atividade dela. Portanto, existe aqui muita coisa que excelente esse ponto. Não é raro nós sabermos de empresas que os nossos fornecedores têm muito mais dívidas obras do que nós, por exemplo, e têm lá dívidas gigantescas. Red flag. E depois acontece uma coisa em cascata, também para as pessoas perceberem, quando as empresas de construção vão à falência, normalmente não vão só as de construção, vão as dos materiais, vão as não sei quê, vão por aí fora, porque elas vão acumulando dívidas perante estas outras entidades que trabalham para elas e muitas vezes estas pequenas empresas estão muito expostas àquela empresa principal e depois acabam por não ter outra solução também se não abrir falência, não é? Infelizmente. São uma série de procedimentos. Eu não tenho um trabalhador meu que não tenha seguro. Todos os meus trabalhadores têm contrato, todos os meus trabalhadores têm documentos em dia, todos os meus trabalhadores andam com roupas limpas, todos os meus trabalhadores andam com... Bem, por exemplo, estou-te a dar aqui uma série de dinâmicas que ocorrem dentro da minha empresa, que se tu quiseres fugir a uma série de coisas dentro de uma empresa, eu nem falo fugir a materiais, porque depois isso é o pão nosso de cada dia, não é? Se as pessoas não estiverem acompanhadas por um fiscal que perceba a quantidade de ferro que está ali associado ou não uma série de variáveis. De controlos, não é? De controlos. Mas isso custa dinheiro. Apresentar esta qualidade de produto ao cliente, se ele não entender, custa dinheiro, João. Mas isto no longo prazo é tão melhor para o cliente perceber que está tranquilo, que pode ter um sossego. Não, sem dúvida, não tenho absolutamente em construção, numa casa que não é uma calça de ganga que tu possas dizer, opá. É o maior ativo que a pessoa possivelmente, para 99% das pessoas, ou 98%, 97% das pessoas, vai ser o maior ativo que elas têm. Portanto, convém que tenham cuidado com a pessoa que escolhem para fazer este maior ativo, não é? Tu conversas sobre algo muito importante na vida das pessoas. Tu produzes conteúdo sobre algo realmente muito valioso na vida das pessoas. Talvez o bem
mais importante que elas possam ter material na vida delas. E é uma responsabilidade muito grande, e já agora dar-te os parabéns por aquilo que tens feito até agora, porque Obrigado, amigo. é bem feito, e que mais pessoas como tu surjam, porque é importante as pessoas estarem informadas. Quem anda por bem nesta vida não tem problema nenhum com a informação. A informação nunca é em demasia. Concordo. Este é um dos grandes objetivos do podcast. Está agora a acabar a primeira season, não é? Vêm aí depois coisas boas. Aproveito para pedir ao pessoal, até porque eu não faço muitos call to actions, se estão no YouTube, subscrevam, metam aí um like, façam um comentário. Muito importante. É muito importante, ajuda. É a forma que vocês têm de contribuir sem vos custar absolutamente nada. E para nós vale muito. E para nós vale muito. Para nós vale muito porque ajuda-nos a chegar a mais pessoas. Se estiverem no Spotify, igualmente, metam lá as 5 estrelas. Se estiverem no Apple ou no Google Podcast, enfim, onde estiverem a ouvir, se puderem aí deixar um comentário, uma contribuição, agradeço. E aqui o Abrão também, de certeza, porque ajuda-nos a chegar a mais pessoas e que esta mensagem seja uma mensagem ouvida por algumas pessoas que estão a precisar, porque eu aposto neste momento há pessoas que estão à procura de construtores para a casa, e que, pronto, isto é mais especificamente da última coisa que estivemos a falar, não é? E precisam de, se calhar, aqui de alguma ajuda, porque podem não ter aqui formação, podem não ter um histórico e podem simplesmente estar a seguir por uma decisão na hora do mais barato e aquilo depois correr muito mal, não é? Sim. Efetivamente, eu acho que as pessoas têm que entender que, para quem produz conteúdo como tu, eu também não justo vou de vez em quando fazendo algumas coisas, as conversas privadas a gente não se importa, nós contribuímos bastante, tu tens certeza, mas muita gente a contactar por mensagem. É isso, mas o que leva o nosso conteúdo mais longe, efetivamente, e que criar valor em cada vez mais casas, é efetivamente os comentários públicos, é o like que fazem publicamente, é as partilhas públicas, é o guardar, é isso que realmente é o pagamento de quem produz conteúdo, no fundo, e que é realmente muito importante, porque nós, para dar, também estamos a oferecer. Tudo nesta vida tem consequências, e que as pessoas valorizem quem dedica muito do seu tempo e retira em casa dos seus filhos, das suas mulheres, da sua família, de tudo, não é? Para poder dar a outras pessoas que muitas vezes nem sabem, nem vê as caras. Nós estamos a olhar para ali e vemos uma câmara. Nós não estamos a ver a cara, mas sabemos que do lado lá há dores. Há pessoas a precisar de ajuda. E essa é a nossa missão enquanto produtores de conteúdo, é ajudar. Sem dúvida. Eu sei que tu tens isso na tua área, eventualmente sei que mais tarde ou mais cedo ou irás pela parte do trading ou pela parte da construção, que já estás a fazer aqui um trabalho muito giro. Tu fazes aqui um esforço, como tu estás a dizer, para estar à frente das pessoas, com o marketing digital melhorado, com as filmagens, com as pessoas da tua equipa, como tu estavas a dizer, apresentáveis, com um clima que tu sentes que podes entrar na obra sem levares com uma pedra a dizer, sai daqui, não venhas para aqui dizer como é que eu faço isto, não me venhas ensinar como é que eu ponho este revestimento. Um bocado isto, e eu acho que estás a fazer aqui um trabalho muito engraçado. Obrigado. Eu sei que tu passaste aqui por um processo, já fizeste alguns fix and flips, já fizeste construção para entregar a casa chave na mão à pessoa, e também já tiveste aqui um processo de loteamento lá em cima, certo? Correto. Acho que aqui a nível de acrescentar valor, até porque eu nunca falei, eu gostava que tu me explicasses um bocadinho como é que tu sentiste que foi o processo de comprar um terreno e depois de lotear o terreno, como é que foi esta tua experiência, o que é que tu sentiste, porque eu não tenho muitas dúvidas que a nível de investimento imobiliário esta pode ser uma excelente opção, uma forma de rentabilização muito boa, muito interessante dentro desta nossa área, mas eu também sei que existe do outro lado uma Câmara Municipal, portanto uma instituição que tem as suas burocracias, os seus processos internos, as suas dificuldades, que pode ser um aliado ou um inimigo, dependente do quão boa for esta relação e o quão organizada tiver aquela Câmara, porque isto também depois depende de zona do país. Há câmaras mais organizadas, há câmaras menos organizadas. Há câmaras que têm um fluxo muito grande de trabalho, tipo a Câmara de Lisboa, que está completamente atolada, e depois se calhar existem outras que até conseguem dar resposta e tu consegues fazer as coisas andar. Fala aqui um bocadinho sobre como é que foi este processo. Bem, eu paralelamente à Constru Justo, que trabalha para clientes, enquanto empresa de construção civil, para clientes, tentei um pouco também agregar valor do meu ponto de vista pessoal à empresa e a mim, fazendo algumas incursões imobiliárias. Ok. Não de uma escala imensa, porque eu até comecei a Constru Justo acompanhado, mas tinha um sócio que não tinha muito perfil para isto, infelizmente, e um abraço para ele, que certamente que vai ver, é um amigo da outra atividade. E depois rapidamente percebi que ia ficar sozinho à frente do projeto em si. E comecei
a pensar, pá, e se a gente começasse aqui a comprar um terrenito aqui, uma coisinha acolá, tentar rentabilizar um pouco mais aqui a atividade da própria empresa em si, meter os recursos internos ao dispor de uma outra área, de uma outra ramificação, tentar mitigar riscos, uma vez mais. E, bem, digo-te assim, pragmaticamente, João, logo, de caras, burocracia, licenciamentos, câmaras. Complicado. Muito complicado. Tudo o oposto do que deveria ser. Para quem quer mais construção, não é? Tudo o oposto do que deveria ser para quem cria valor no país. Totalmente o oposto. Nós sabemos que as câmaras, bem, os seus rendimentos advêm dos nossos impostos e estão tranquilas. As câmaras não vão falir, porque as câmaras estão garantidas por nós próprios. Mas esse conforto não deveria passar para as necessidades depois de quem anda do ponto de vista individual tentar criar valor do empresário. Stress, não é? Estressante toda essa experiência. Muito. Os prazos são terríveis, porque isto afeta o quê? Afeta afeta a eficiência do negócio. Claro. Porque a produtividade é brutalmente... tu ficas a protelar prazos constantemente. Quando tu vais a fazer um balanço de rentabilidades sobre um prazo gigante que tu prevês de 12 meses, de repente estás num projeto que foi para 18 ou 19 e esses imprevistos é uma e coisa. E atualmente 18 ou 19 não é mau, essa aqui é a grande questão. Pronto, estou a dar aqui um exemplo. Tu passaste o teu processo demorou mais ou menos quanto tempo? Desde que começaste até... Das casas eu tive uma que foi uma boa experiência, outra uma má experiência. Uma que tive aprovada em cerca de 5, 6 meses. Ok, muito bom. Outra, sim. Se bem que estamos a falar de câmaras que, atenção, não são Lisboa, não tem assim, tem uma carga de trabalho elevada, o número de funcionários eu sei que muitas vezes também é reduzido e com a minha compreensão para com eles, a minha incompreensão para quem gera esses recursos humanos. Não é? Isso mesmo. Mas a outra demorou um pouco mais. No loteamento foi um desastre em termos de expectativas temporais e cronologicamente aquilo que acabou por acontecer. Estamos a falar de um processo que está a terminar agora, que começou em 2021, daqui a bocado vou virar para 2024 e ainda não está. É porque tu colocas burocracia na fase do licenciamento, colocas burocracia na fase da execução, colocas na burocracia quando já está executado com fiscalizações e não sei o quê, ou seja, é burocracias em cima de burocracias, em cima de burocracias, em cima de burocracias. As pessoas vêm, marcam uma data, depois há muitos imprevistos que protelam essa data. Quando protelam datas, nunca é para o dia seguinte. É para passar não sei quanto tempo. Temos tanto para melhorar nesse ponto, tanto, porque há empresários desesperados. Desanima tu investires com uma expectativa de rentabilidade X e tirares Y, porque tu pagas muitos impostos para fazer isso. Imensos. E ainda tens aqui outra questão, que é uma questão essencial neste momento, que é quando a dívida era barata, porque tu tens muitas destas empresas alavancadas, provavelmente não era o teu caso, mas muitas destas empresas estão alavancadas. Sim. E pagavam se calhar 2%, era uma coisa que enfiavas numa linha do business plan e aquilo não mexia muito com as rentabilidades do projeto. Pá, ok, não foi um ano, aprovou-se em 2, perdes ali qualquer coisa, mas não é o fim do mundo. Correto. Agora, atualmente, com o Euribor perto dos 4, somas ainda aos spreads para as empresas e os prazos de pagamento que são muito mais curtos. Exatamente. O que acontece é que só o serviço da dívida atualmente pode custar, no outro dia estava a falar disso, pode custar se calhar uma coisa à volta dos 10% do projeto. Os juros. Ou seja, quando nós temos 10% só entregue a encargos financeiros e depois não sabemos se vai demorar 2, se vai demorar 3, se vai haver umas ruínas lá em baixo e afinal aquilo vai acontecer não sei bem o quê, o risco para o empreendedor é tão grande que eu sinto que às vezes mais vale estar quieto. É muito esse sentimento que sinto em muitos empresários. Porque, na verdade, aqueles que... Acaba por ser a lei do mais forte. Acaba por ser os players que efetivamente estão altamente capitalizados, vão levando a sua vida. Mas aqueles que querem ir ao encontro do sonho americano, e arriscar e aqueles que pedir dívida e fazer as coisas, não é? Aqueles que, principalmente, que vêm do zero, aqueles que têm uma dimensão pequena, relativamente média pequena, como é o meu caso, esses players acabam por ter muita dificuldade porque os projetos são mais pequenos e ficam altamente afetados com estas situações de uma forma absurda. Eu no meu loteamento eu deixei, tenho que fazer contas, mas
perto de 100 mil euros ou mais de 100 mil euros são em taxas para 6 lotes. Quer dizer, isto é muito dinheiro. É uma loucura. Acaba por ser muito dinheiro, fora outras coisas, fora, bem, porque tu crias muitos benefícios, tu crias melhorias no arruamento, tu crias infraestruturas. Tu melhoras uma zona, não é? As câmaras vão passar a cobrar mais 6 IMIs, que uma coisa é um terreno que está em bruto, que muitas vezes tem um IMI associado àquilo. É um campo de arroz, não paga nada, basicamente. Estás a perceber? Quando tu transformas aquilo numa operação urbanística, tu transformas aquilo em 6 lotes habitáveis bem, tudo isso gera valor. E não deveria ser as câmaras altamente interessadas a correr para nos vir bater à porta. Olha, mas como é que fazemos para você? Para ser mais rápido. É ao contrário. Nós já comemos desesperados assim, olha, nós queremos que vocês ganhem mais dinheiro ao final do mês, ao final do ano. Nós queremos dar dinheiro ao município. Queremos trazer qualidade para o município. Queremos arruar uma zona que não estava arruada. Queremos trazer um jardim, uma zona de uma estrutura qualquer da Câmara que não existia, não é? Criar habitação nova. Ou seja, tu tens os privados, basicamente, com a iniciativa de desenvolvimento de zonas que vão beneficiar o público, portanto toda a gente, e que mesmo assim entram aqui numa guerra que não tem fim, não tem prazo. Acima de tudo não tem fim, não tem prazo. É uma guerra que não tem prazo, porque ninguém sabe qual é o prazo. E como é que tu te metes do lado de alguém que gera uma empresa e não controla isso, porque isso é terceirizado, porque uma câmara acaba por ser algo terceirizado, e depois tu tens clientes para gerir expectativas que sinalizaram, que tu deste expectativas de X, expectativas sobre algo que tu controlas. Quando entra nas câmaras, porque no loteamento, um passeio que não pode fazer um determinado ângulo, que tem que abrir um pouco mais, tem que ser mais angular. Já novos desenhos técnicos, novos. Nossa, mais não sei quantos meses. Mais não sei quantos meses. Vamos buscar o vídeo do João Sei lá, não é? Acho que é assim que se chama. Não é? Pronto, um vídeo muito giro, não sei o quê, mais uma taxinha, mais não sei o quê, mais não sei quanto tempo. Acaba por ser. Temos tanto para evoluir nesse sentido. Opá, e é urgente. E não urgente. É urgente porque isto é inimigo número 1 da habitação. E eu pergunto-te, tu que estás de forma tão, hoje em dia, de forma tão profunda a ter conhecimento imobiliário e cada vez mais e melhor, achas tão descabido assim criar uma task force, uma força de intervenção no meio disto tudo, sim, que realmente perceba as dores de toda a gente e melhore estes processos todos? Tu achas que é assim tão rebuscado fazer isto? Pergunto-te. Aqui há aqui opiniões um bocadinho de índole pessoal, difíceis de partilhar sobre o porquê disso acontecer. Eu sei dizer que o Mais Habitação, com a questão de simplificar a burocracia e passar a responsabilidade para os engenheiros que assinam os projetos e tudo mais, é uma tentativa de fazer isso acontecer, ou seja, de simplificar e fazer com que os processos andem mais rápido. Mas é uma tentativa que está tão desfasada da realidade que nenhum player no mercado acredita que aquilo vai acontecer. Ou seja, existe o ideal, mas eu acho que ninguém está a pensar na operacionalidade da coisa. Porque se toda a responsabilidade cair sobre uma pessoa que está a assinar, imagina que aquilo depois não cumpriu bem as coisas do PDM e que não está, ou do plano pormenor ou do plano de urbanização, e sei lá, e subiu um bocadinho mais, ou o passeio não ficou determinada coisa, e depois aqui mete-se o problema ao contrário, que é depois então aquilo já está feito, quem assinou o projeto não batia certo com o que deveria ser, tendo em conta as leis e as regras urbanísticas, e então aqui estás a pôr um peso grande sobre uma pessoa que o que vai dizer é, não, eu estou a fazer pelo mínimo possível, para garantir que não estou aqui a cometer nenhuma coisa, então faz menos um andar, faz menos uma divisão, faz menos não sei o quê, e o promotor não quer isso, o promotor quer o máximo de área, quer o máximo de andares, claro, para maximizar ao máximo o seu rendimento. Ou seja, existe aqui uma ideia que é boa, mas que ninguém está a ver como é que vai ser posta em prática. Eu acho que as pessoas do governo, espero eu, já estão a olhar para isto com olhos mais à séria e estão a haver muitas reuniões com players, com promotores, com as associações, tipo a APPI do Hugo e tudo mais, que estão aqui a fazer uma batalha para tentar que este processo seja mais simples, que os promotores imobiliários, quem está a fazer e a acrescentar valor, tenham um processo mais rápido, mais simplificado e que no final do dia ofereça mais habitação, que é o que nós precisamos, não é? Uhum. Por outro lado, pronto, existe aqui toda a ineficiência, as burocracias das câmaras. Depois nas próprias câmaras as pessoas também não se querem queimar. Esta é uma coisa que eu acho que ninguém fala e que é verdade, que é,
estamos a ter imensos casos de corrupção, pessoas que foram presas e tudo mais, e que estão com processos lá em cima no Norte, que se começou lá em cima no Norte, mas já percebi que não está a ficar por ali, em que as próprias pessoas da Câmara dizem assim, não, se nos estão a perseguir a nós, eu agora também vou fazer tudo by the book, tudo certinho, porque eu não quero que ninguém venha aqui dizer que eu estou a favorecer alguém. Exato. Ou seja, as próprias pessoas que estão por bem nas câmaras estão com medo. Porque pensam assim, pá, eu aprovo aqui uma cena e se calhar vem-me dizer que eu estou a beneficiar o fulano X ou Y. Ou seja, estás a ver onde é que eu estou a querer dizer? Há aqui uma questão em relação às burocracias, à operacionalização e às ideias que o país tem, que eu não estou a ver como é que vão ser postas em prática, porque tem aqui muitas nuances. Okay. Tem nuances da parte do empreendedor, tem nuances da parte dos técnicos que estão a trabalhar com o empreendedor no projeto, tem nuances na parte das câmaras municipais que estão aqui postas também entre a espada e a parede e que ninguém quer se sacrificar, ninguém quer estar a fazer uma coisa que não deveria estar a fazer, sobre o risco até, que já nem tem só a ver com o seu trabalho, um risco legal para as próprias câmaras, e depois tem a ver com uma vontade do governo de simplificar as coisas que não se coaduna com toda esta estrutura que eu acabei de falar. Certo. Ou seja, acho que sim, acho que essa task force que já devia existir há muito tempo, acho que se olharmos para a construção que foi feita nos últimos 10 anos e compararmos com as décadas anteriores, percebemos que há aqui claramente um problema da oferta, não se constrói o suficiente, não há empresas suficientes como a tua, não há incentivos para empresas como a tua escalarem o negócio de uma forma estruturada como tu montaste a tua operação, não há aqui muita coisa que deveria existir e que eu pessoalmente não estou a ver as condições para isso existir. Certo. Não temos governo, não é? Ou melhor, temos um governo, não temos primeiro-ministro, desculpa. Sim, sim. Eu penso que nós, num país onde pagamos caviar e recebemos um vinho de 2 euros à mesa todos os meses, as coisas realmente não caminham num bom sentido. Mas isto eu acho que é mais uma questão de levar a água para o moinho certo do que propriamente acharmos que estamos aqui num ambiente de água salgada e que caminhamos aqui para o Mar Morto onde nada subsiste lá porque o nível de salinidade é 10 vezes superior e ninguém consegue sequer lá abrir os olhos. Então, eu espero bem não estarmos a ir para aí. eu acredito mesmo que é uma questão de direcionar, porque em Portugal temos pessoas tão inteligentes, temos empresários tão capazes para fazer parte. Tens que ser brilhante, não é? Tu aqui em Portugal tens que ser brilhante. Tens que ser brilhante. É só ouvir os maiores e mais entendidos da área falar sobre o que é e quão complexo e quão difícil é tu seres um empresário num país onde tu pagas, não é? Num salário para tu pagares bem a uma pessoa, tu tens um nível de IRS, de segurança social, depois pagas a TSU, depois se a tua empresa lucrar ainda vais pagar, não é? Ainda tens IRCs, ainda tens não sei o quê, ainda tens... Vamos falar do João sei lá outra vez, taxinhas. Não. Pá, é o que tu estás a dizer, tens de ser brilhante, mas acima de tudo tens de ser um doido barrido. Tens de ter alguma dose de inconsciência naquilo que estás a meter e estás nisto um bocado também por amor ao processo e... Amor ao processo, amor ao país, amor ao que gostas de fazer, porque de outra dinheiro maneira, por dinheiro não estavas em Portugal, obviamente. E atenção, há outros países com qualidade de vida muito boa como Portugal tem, mas com regimes fiscais e que favoreçam as pessoas com atitude, as pessoas que têm iniciativa de uma forma muito maior. As pessoas mais beneficiadas deveriam ser, efetivamente, não as pessoas que têm repetição do processo, mas as pessoas que têm iniciativa, porque essas a criam novidade. O mundo progride por causa dos inventores. Por causa dos inventores. Quem experimenta. Dos experimentalistas e dos inovadores. É isso mesmo. Tudo isto funciona, obviamente, pelas pessoas que depois continuam a cimentar esses processos e alavancam e continuam a contribuir para as ideias para que essas pessoas possam pensar e possam tomar constantemente iniciativa. Mas num país onde nós não privilegiamos aqueles que tomam iniciativa, estamos mal, João. Nós enterramos os empreendedores com uma cruz. Metemos-lhe uma cruz de ferro e mandamos-los para o mar. É um bocado isto, é o que eu sinto. É por isso é que eu digo que tu tens que ser brilhante, porque já não basta todas as dificuldades do negócio que tu estás a dizer, a gestão financeira, a gestão de pessoas, a estratégia, ir para o sítio certo, seres bom comercialmente, teres um bom posicionamento online. Tu tens que fazer isto tudo de uma forma brilhante e ao mesmo tempo tens que ter em conta que todo o regime fiscal e toda a parte económica por trás do teu negócio está feita para tu trabalhares sensivelmente mais de metade do ano para o Estado, não é? Portanto, é um bocado difícil tu depois no resto do ano que falta compensares e conseguires acrescentar valor para a tua estrutura e ainda conseguires tirar qualquer coisa para ti,
porque no final do dia o empreendedor, se não vir o benefício, ou imigra, vai para fora, ou então diz assim, não, pá, quase que prefiro ir trabalhar para uma empresa qualquer e ganhar o meu salário e não me chatear a cabeça, porque eu não estou para isto. Mais do que transformar isto numa espécie de conversa de café, em que a gente pode conversar sobre este tema, eu acho que mais importante do que isto, João, eu acho que tu concordas comigo neste ponto. Nós não somos, a partir do momento em que passamos os 18 anos, nós já não somos mais bebezinhos. E nós queremos ser homens no nosso país e queremos ser adultos no nosso país. Então nós não precisamos de alguém que tome conta de nós. Nós queremos ter cada vez mais o poder da ação. E liberdade, não é? E liberdade. E podermos nós agregar valor. E é isso que eu defendo. Mas sem dúvida. Concordo contigo. Acho que este é um tópico, é uma tertúlia que não acabava se nós começássemos agora aqui a falar sobre isto. É isso mesmo. Bem, pessoal, já vai longo o podcast. Eu adorava continuar aqui a conversa contigo. Acho que temos aqui muita coisa para falar. Acho que para mim é sempre um privilégio ter aqui sentado também pessoas que trazem coisas, fazem coisas e estão disponíveis para arriscar, para aprender, para evoluir no final do dia. Portanto, quero-te agradecer ter estado aqui hoje a falar comigo, Abrão. João, eu, seja no âmbito mais privado, seja aqui neste âmbito um pouco mais público, gosto muito de conversar. E vir conversar com pessoas como tu, que abrem a boca para agregar valor, acaba por ser sempre uma junção de energias que estão muito compatíveis, e foi muito bom. E espero que lá em casa que as pessoas tenham também gostado deste bocadinho junto de nós. Passámos aqui, não é? Eu acho que sim. Porque no final do dia nós acabamos por passar tempo com as pessoas quando elas vão até aqui, vão até à fase final. Bem, para dizer à malta, já sabem, este acaba por ser o último episódio da primeira season do podcast. Acho que é uma primeira season muito engraçada. Tocamos aqui em vários pontos, trouxemos aqui pessoas de áreas completamente diferentes, que trabalham com investimento institucional ou profissional, de pessoas que têm empresas de decoração de interiores. Temos aqui o Abrão hoje com uma empresa de construção. Obviamente que todas estas pessoas têm sempre um histórico que está por trás, um jogador profissional de futebol que passou a investidor imobiliário, como é que fez esse percurso. Portanto, temos aqui toda uma experiência muito, muito rica, e que basicamente, acredito eu, acrescentou valor aí em casa. Se ouviste até este episódio é porque achaste que isto acrescentou valor. Fica aqui uma promessa, que é a segunda season, quando vier, vou tentar que tenha mais qualidade. Eu, como host, vou tentar estar mais preparado para fazer o meu trabalho de casa, também refletir sobre o que é que foram os primeiros episódios, o que é que eu posso melhorar, como é que eu posso acrescentar mais valor, tentar ter aqui convidados que venham acrescentar muito para a audiência que tiverem em casa e tiver a confiar o seu tempo e entregar este seu tempo, que é um recurso tão precioso, a este podcast. Portanto, fica o agradecimento acima de tudo por apoiarem, por estarem presentes, pelas mensagens que tenho recebido, pelo feedback, tem sido incrível, e estamos juntos. A minha promessa continua a ser a mesma: acrescentar o máximo de valor e ajudar quem quer ser ajudado no final do dia. Bem, malta, até uma próxima. Do podcast despeço-me de 2023. Ainda estamos aí no início de dezembro, mas já me estou a despedir de 2023. O ano 2024 vai ser em cheio, não tenho dúvidas nenhumas, e estamos juntos, tá? Um abraço, forte abraço. Deus, fiquem bem. Conversas onde cada detalhe conta, até a vírgula. Com João Velez e convidados no podcast Casas Comigo.